Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar de um assunto que é equações e expressões algébricas. Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar, eu acho que você só não sabe bem o que é, mas você deve conhecer. Essa sequência de aulas vai começar com expressões e equações e ela vai terminar com a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau. Então não perde nenhum vídeo dessa sequência, porque senão você não vai entender como é todo o passo a passo até a gente chegar lá e você vai achar super difícil no final. Então, já deixa o seu like aqui e vamos para a aula. Bom, pessoal, equações e expressões algébricas. O primeiro questionamento que a gente tem quando escuta esse nome é algébrica. O que é isso? Bom, algébrico nada mais é quando a gente quer se referir que alguma coisa vai ter letras e números, basicamente. Então agora a gente não vai mais ter só operações do tipo 2 mais 3 igual a 5. Não, a gente vai começar a ter 2x mais 4 igual a 7. Um exemplo, certo? Então agora a gente vai ter essa mistura de operações, letras e números. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses operações, porque não vão ser só expressões, né? E aí a gente já puxa um gancho para a explicação de qual a diferença de equação e expressão. A expressão, ela é só essa primeira parte. 2 mais 3, ou então 2x mais 4. Quando que ela parte para ser uma equação? Bom, toda equação precisa ter um resultado, concorda comigo? Então, sempre que eu tiver igualado a minha expressão a alguma coisa, ela deixa de ser uma expressão e ela vira uma equação. Porque daí sim, agora a gente pode resolver. Porque pensa comigo, se 2x mais 4, que é uma equação, eu não consigo descobrir o valor de x, porque infinitos, né? Agora, quando eu coloco 2x mais 4 igual a 7, fica limitado. E eu consigo, assim como eu devo, achar o valor do x. Deu para entender? Bom, a gente tem a classificação das equações e das expressões algébricas também. E aí, elas são 4. Essa nomenclatura não vai mudar muito pra gente, né? E a gente geralmente generaliza chamando de polinômio. Então vocês vão ver que é bem tranquilo, mas é bom pra gente estar sabendo, né? Tá esperto com o assunto. Então vamos lá. Quando a minha expressão ou a minha equação, enfim, vamos pensar em expressão, porque eu não quero que vocês considerem o que está depois do igual, beleza? Então vamos pensar em expressão, mas o que é a classificação da expressão vale para a equação também. Quando eu tenho um termo só, é o monômio. Então, por exemplo, se eu tiver 2, se eu tiver x, se eu tiver x, y, z, um termo só. Então, é um monômio. Ah, mas aqui eu tenho 3 letras, mas elas estão juntas. Para elas se diferenciarem, eu vou ter que ter uma operação entre elas que não seja vezes. Ou dividir, né? Que nesse caso é x vezes y vezes z. Então, como seria, por exemplo, o binômio? O binômio ele tem 2 termos. Então, se isso aqui fosse um binômio, um exemplo, ele poderia ser xy mais z. Ele poderia ser 3y menos 4. Isso é um binômio, tá vendo? Eles são separados pelo mais e o menos, porque apesar da multiplicação ser uma operação, você percebe que ainda continua todo mundo juntinho, né? E lembrando que a gente também tem de graus maiores, então eu posso ter x ao quadrado, eu posso ter do grau que você quiser, não tem problema. Bom, agora você já deve ter sacado o esquema, que se o monômio tem um termo, o binômio tem 2 termos, o trinômio ele vai ter 3 termos, então 3x mais y ao quadrado menos 4. Um exemplo de trinômio, certo? E aí, o polinômio? O polinômio ele vai ser quando eu tenho 4 ou mais termos. Então, se eu tiver 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1 é um polinômio. Mas se eu tiver y ao quadrado mais 3x ao cubo mais 5x à quarta mais 2 menos 5x mais y também é um polinômio, né? Porque se a gente for dar nome... minha caneta voou. Se a gente for dar nome para
todas as quantidades de termos seriam infinitas. Então a gente para aqui no polinômio, boa. Mas você sempre vai ouvir polinômio quando a pessoa quer se referir a isso, a expressões ou equações que têm letras e números. É bem comum, a gente quase não usa monômio, binômio, trinômio, é só quando a gente está falando bem técnico e precisa de alguma coisa. Bom, eu coloquei aqui, eu já me adiantei, né, lá em cima explicando, mas aqui tem uma definição um pouquinho melhor se você quiser anotar, que a equação e a expressão tem diferença? A expressão é só o termo, quando igualamos ele a algo, então ele se torna uma equação. E aí aqui tem um exemplo, né, expressão 2 mais x, que vira a equação 2 mais x igual a 5, por exemplo. Porque você tem que pensar assim, que a expressão, ela dá origem a uma cadeia de equações. Como assim uma cadeia de equações? Da expressão 2 mais x, eu posso tirar o 2 mais x igual a 5, mas eu também posso tirar o 2 mais x igual a 4, não posso? Posso fazer quantas combinações eu quiser. Então, da mesma expressão, às vezes a gente tira várias equações. Então, é legal pra gente entender um pouquinho isso, certo? Bom, uma coisa muito importante pra gente vai ser o grau das equações, expressões algébricas. Eu vou começar, gente, a falar expressões, né, sobre grau, mas vocês sabem que é equação e expressão. Aqui ficar falando toda hora dá uma cansada. O grau de uma equação ou expressão é muito importante, pois é a partir dele que sabemos qual a cara da nossa conta. E o grau sempre será o maior expoente da variável. Então vamos voltar. O que é variável? Variável vai ser tudo que for letra. Ah, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o 4x ao cubo. O x é minha variável. No caso, x ao cubo, né? O 4, ele tá ali multiplicando ele. Mas, por exemplo, se eu tivesse só 2... 5, não tem variável. Beleza? Então, sempre vai ser as letras. E aí ele fala que o grau da minha expressão sempre vai ser o maior expoente das variáveis. Então, vamos ver. Nesse caso aqui, ó, a minha variável é x. Qual é o expoente do x? É 2, né? X ao quadrado. Tem algum outro termo para eu comparar? Não tem? Então, o grau, nesse caso, vai ser 2. Né? É uma equação, uma expressão de segundo grau. Então, começando a fazer aquela conexão, quando a gente for ver equação de primeiro e segundo grau, vocês vão entender um pouquinho melhor. E aqui, ó, a gente tem 4x ao cubo mais 3x mais y. Y é uma variável? Sim. Qual é o grau dele? 1. X é uma variável? Sim. E o grau dele? 1 também. 4 x ao cubo. X é uma variável, né, com o expoente 3. Ou seja, 3, 1 e 1. Quem é o maior? 3. Então, a gente vai falar que isso aqui é de grau 3. Esse aqui, grau 5 e grau 2. Então, a gente pode falar que é do grau 5. E agora, quando eu tenho só um número, eu não tenho variável. Qual vai ser o grau da minha expressão nesse caso? Vocês lembram daquela pequena propriedade de potência que todo número elevado a zero é igual a 1? E a gente tem aquela propriedadezinha multiplicativa de que qualquer número vezes 1 é ele mesmo? Então pensa comigo, eu não posso escrever 5 como 5 vezes 1? Vai dar 5 do mesmo jeito, né? E eu não posso escrever 5 vezes 1 como 5 vezes x elevado a zero? Ou 5 vezes y elevado a zero? Estão entendendo? Então, sempre quando eu tiver só o número, é como se eu tivesse a minha incógnita, a minha variável, elevada a zero. Então, como a regra diz, tem que ser o maior expoente da variável, da incógnita, zero. Sempre vão ser só números, certo? Isso aqui é importante por quê? Porque quando a gente sabe se a minha equação ela é de primeiro grau, ela é de segundo grau, ela é de terceiro grau, o que a gente consegue saber? Padrão de gráfico. Eu já sei qual vai ser a cara do meu gráfico. Então, se eu fizer errado, eu já sei que eu estou errando. Método de resolução. Análise dela para outras coisas mais avançadas. Então, é muito importante você sempre saber qual é a cara, qual é o grau, para você conseguir fazer suas contas e você ter aquela prova para tirar no final, sabe?
Bom, ainda tem mais um pouquinho pra gente falar sobre. E vamos lá, então. Bom, eu estava me decidindo ainda o que a gente ia falar aqui ou não, para poder, né, o vídeo não ficar tão comprido. E aí eu trouxe um desafio para vocês. E agora? Qual é o grau da equação 1 e qual é o grau da equação 2? Será que vocês conseguem resolver? Eu vou deixar vocês com essa dúvida. E aí, a resposta vai vir no outro vídeo com uma explicação de algumas propriedades, algumas coisinhas bem legais de equação e expressão algébrica. Então, não deixe de ficar de olho. E, se possível, deixe aí nos comentários o que você acha. Mas, por favor, sem trapacear. Quero que vocês tentem fazer o vídeo e coloquem a resposta honesta de vocês. Não tem problema se vocês errarem e tudo mais. No outro vídeo vocês vão ver a explicação e ela é muito legal. Bom, então nossa aula vai ficar por aqui hoje. Não deixe de acompanhar essa sequência de vídeos, ela vai estar bem completa, bem explicadinha, tá? Se esse vídeo foi legal, deixa o seu like aqui para me ajudar. Se inscreve no canal e não esquece de mandar para aquele amigo que tá super precisando de um help em expressões e equações algébricas, que ele tá surtando, igual você tava e agora você não tá mais. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau!